Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. Quantas vezes eu estive a chorar, quantas vezes o medo veio me rondar. Num quarto escuro estava eu, fechando a porta do meu eu, deixando os meus sonhos se frustrar por não ter mais força. Impossível para ti.
pequeno tu escolhe para o gigante abater, para o gigante abater. Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira em mais um programa Palavra de Fé. Eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração, uma palavra que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 17, a partir do verso 1, que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, pois, que, morando Davi, já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo das cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar. Amados, a palavra do Senhor nos fala Davi, que em Atos dos Apóstolos, o Senhor nos revela Davi como um homem segundo o coração de Deus. Davi escolhido ainda jovem, Davi com um grande currículo a respeito de conquistas e vitórias, a qual Deus o concedeu. Ainda jovem mancebo, aquele que derrubou um urso, um leão, os venceu, e assim derrubou um gigante. E assim não detendo, não estando dotado de falta de coragem, pelo contrário, com muita ousadia, arrancou a cabeça desse gigante. E a nação de Israel muito se alegrou em Davi, por ver que Deus verdadeiramente era com Davi. Davi estabelecendo o seu governo, o seu reino, tomando posse da promessa que Deus tinha feito, depois de um processo longo de grande perseguição, luta e grandes desafios. Davi até que enfim senta no seu trono, estabelece o seu reino, traz a arca do concerto, e assim Davi olha para a sua casa e tem um desejo muito grande de estabelecer uma casa para o Senhor, de fazer um templo para adorar o nome santo do Senhor. Porque assim como descreve Davi, a sua casa era de cedro, uma casa bem feita, uma casa de um rei. E ele não entendia que a casa de Deus pudesse permanecer na tenda. Pelo contrário, ele queria estabelecer algo maior, algo melhor para o Senhor. Mas aí o profeta Natã, estando na presença de Davi, Davi trazendo a ele o desejo do seu coração, que era construir uma casa para o Senhor, Natã, o profeta, diz a Davi: faz o que intentar o seu coração, porque Deus é contigo, Davi. Eu entendo que o profeta Natã vê com bons olhos a intenção de Davi, o desejo de Davi, e assim ele aprova a decisão de Davi. Mas a Bíblia nos diz que à noite o Senhor vem ter com o profeta Natã e diz a ele: volta a Davi, o meu servo, e o diz que ele não construirá casa para mim. Se nós lermos os versículos seguintes, vamos ver que o próprio Deus, ele começa a tratar com o profeta Natã, trazendo uma clareza a respeito do ministério de Davi, do reinado de Davi. Então ele descreve a Davi: louvado seja o nome santo do Senhor, que o Senhor o tirou das malhadas das ovelhas, de trás das malhadas das ovelhas. Davi era um jovem que não tinha grande valor na sua casa. Davi era alguém que cuidava, como diz os seus irmãos, quando Davi vai e se dispõe a enfrentar o gigante, era um que cuidava das poucas ovelhas de seu pai. E assim, o seu valor talvez seria menor do que até as mesmas das ovelhas, porque estando em perigo era o jovem mancebo só, que estava ali a lutar pelas ovelhas de seu pai, não fugindo, mas lutando por elas. Pelo pouco que Deus confiou às suas mãos, ele estava a lutar, e Deus era com Davi. E assim prevaleceu contra o leão e contra o urso. Mas quando desejava construir uma casa ao Senhor, o Senhor traz o profeta, para que assim, voltando a sua palavra, dizendo a ele que ele não construiria casa para o Senhor, porque desde o início o Senhor habitou em tendas, e o Senhor traz a Davi que ele estava com as mãos manchadas e não poderia construir um templo, uma casa para o Senhor. Então, louvado seja Deus. Nós entendemos que após o governo de Davi, o seu reinado, vem Salomão e edifica o templo ao Senhor, porque assim o Senhor dá a fazer.
E assim Salomão recebe de Deus o projeto, as instruções da forma que seria construída, as medidas a qual seria construída, o lugar a qual seria construída. E Salomão constrói segundo o projeto de Deus. É interessante, amados, porque Davi tendo um reino, Davi tendo riqueza, Davi tendo um grande exército, Davi prevalecendo sobre os seus inimigos, porque Deus era com ele, não diferentemente nós, amados, conhecemos este Deus, um Deus que não muda. É o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. É o nosso Deus hoje. E muito mais nos deu ele a saber, revelando a nós o seu unigênito, aquele que até mesmo os profetas queriam ver e não puderam ver. Mas nós vemos Cristo Jesus na revelação de Deus e no cumprimento do seu ministério, fazendo grandes sinais, prodígios e maravilhas, a qual hoje temos como certo pela palavra, porque a palavra de Deus é viva. Ela traz essa certeza que fiéis são os testemunhos de Deus. Ela pode muito bem materializar no seu coração e ter como mais real do que você está aí, eu estou aqui, é a palavra de Deus. Então, quando nós recebemos da parte de Deus esta grande verdade, entendemos que Davi tinha um desejo que não pôde se cumprir, que era fazer uma casa, um templo, uma morada para o Senhor. Mas a nós é dado, amados. A nós é dado este privilégio que Davi não teve. Por quê? Porque Jesus disse que em 3 dias ele reconstruiria o novo templo, derribaria o templo de Salomão e em 3 dias ele reconstruiria este novo templo. Jesus falava do seu próprio corpo e assim ao 3º dia ressuscitou, fazendo-se morada e templo do Espírito, sim. A grande igreja, o grande templo, Cristo Jesus. E agora nós somos morada e habitação do Espírito Santo por meio de Cristo Jesus. Nós podemos fazer uma casa para o Senhor. É interessante porque o Espírito Santo, sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo, uma trindade, uma tricotomia, Ele escolheu habitar dentro de mim e dentro de você. Ele escolheu habitar dentro de nós. E quando nós entendemos essa grande verdade da parte de Deus, nós temos agora uma oportunidade de sermos este templo, esta morada para que o Espírito Santo habite. Você pode hoje escolher viver para Deus, viver para o Senhor, viver para a sua palavra e se tornar este templo que Davi queria. Davi era um rei segundo o coração de Deus, sim, mas era um homem que pelo seu comportamento nós entendemos o que Deus descreve dele. Davi, quando havia necessidade de buscar a presença de Deus, Davi não mede esforços. Davi abre mão das suas vestes reais. Davi desce do trono. Davi se reúne com o povo de Israel. Davi veste roupas sacerdotais. E Davi dançava, bailava na frente da arca. E assim eles subiam sacrificando ao Senhor e trazendo a arca para a cidade de Davi. E assim o Senhor mostrou, por meio do comportamento de Davi, a sua inteira entrega e dedicação em buscar a presença de Deus, quando ele comete um pecado. E assim agora, um homicídio e um adultério estavam diante de Davi, um preço cobrado, seu filho morto. Davi pede a Deus na sua oração que pudesse tirar tudo menos o teu Espírito Santo. Davi estava disposto a perder todo o seu governo, o seu reino, toda a sua riqueza, mas não estava disposto a perder a presença de Deus. Não estava disposto a abrir mão da presença do Todo-Poderoso. Assim nos é dado, amados, a presença de Deus por meio do seu Espírito Santo. Evangelho de João, Jesus disse: é necessário que eu vá para que venha o outro Consolador. Eita glória! E quando ele vier, vos guiará em toda a verdade. Você tem hoje o Espírito Santo que pode lhe guiar em toda a verdade. E você não mais viverá na dúvida e no engano. Antes terá uma plena certeza em teu interior, que és o Senhor Deus que está contigo nessa jornada, nesta peleja. E certamente Ele te fará prevalecer diante do mal que agora tenta te deter. Quando nós entendemos isso, amados, nós temos, como da parte de Deus, o privilégio de zelar da presença do Espírito Santo, desta plena comunhão, desse relacionamento profundo e verdadeiro para com Deus, para que assim nós venhamos ter um êxito diante de um privilégio incalculável que nos foi dado. Porque o nosso trabalho em Deus não é em vão. Deus dará a cada um segundo as suas obras. Aqueles que escolhem ser templo e morada do Espírito Santo, santificar a sua vida para que o Espírito Santo opere neles, trabalhe neles. Assim eles
serão achados no dia grandioso e glorioso do Senhor. E o Senhor muito se alegrará do sacrifício que eles fizeram perante Deus. Porque para o Espírito Santo habitar dentro de mim, eu preciso viver em espírito. Para viver em espírito, eu preciso nascer do Espírito. Nicodemos fazia uma pergunta para Jesus, o nosso Senhor. E a pergunta é: como pode um homem sendo velho nascer novamente, entrar no ventre da sua mãe e nascer novamente? E Jesus disse para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito é aquele que nasce de novo, como está no Evangelho de João, no capítulo 1, quando o Senhor Jesus descreve a nós, amados, através de João, nas Sagradas Escrituras, dizendo que todo aquele que creu no seu nome, foi-lhe dado poder para serem feitos filhos de Deus. Crer no nome de Cristo Jesus, amados, não é simplesmente aceitar uma religião, é aceitar a palavra de Deus. A palavra que nos coloca em sujeição do novo batismo, o batismo do arrependimento, nos entregando totalmente a Deus em Cristo Jesus, para que o Espírito Santo habite em nós, sendo lavado, amados, agora numa morte que simboliza sepultamento e ressurreição, para que assim o Espírito Santo ache em nós habitação, porque estamos limpos, amados, pela palavra que nos foi dada, e a palavra do conserto, e o Espírito Santo agora uma vez habitando dentro de nós, ele nos dá o privilégio de sermos guiados por ele. Agora nos é dado autoridade, força, poder, domínio para governarmos sobre o pecado que outra hora nos governava. Você que tem sido escravo do pecado, dos vícios, é isso mesmo. Através do Espírito Santo, da autoridade que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor, lhe é dado a autoridade para resistir ao pecado, para resistir à sedução do pecado, e assim permanecendo firme em Deus, para que o Espírito Santo governe dentro de você, porque aquele que está em espírito, convém que ande em espírito. Aquele que anda em espírito não faz as vontades da carne, antes cumpre a vontade do Espírito. Quem anda em espírito precisa prevalecer diante daquilo que vem na contramão para te corromper. Ou você vai viver na carne, ou você vai viver no Espírito. Essa escolha cabe a você, mas quem vai fazer é o Espírito Santo. Se você escolher ser templo e morada do Espírito Santo de Deus, Deus vai fazer de você um templo, Deus vai fazer de você uma morada. Que assim você possa ter como certo este privilégio e não abrir mão dessa oportunidade. Que Deus, o Pai, o abençoe em nome do Senhor Jesus. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-9674-3652 ou 31-3560-1816. WA Certificadora de Uener Alvim, 31-98661-6097. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803. E loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar programa Palavra da Fé. Momento da oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor nesta hora. Lhe peço, ó Deus, que sejam agora, ó meu Deus, ouvidas as orações que lhes são apresentadas. Eis, ó Deus, estes nomes que agora têm sido enviados, ó Pai, à rádio. Esses nomes, ó Deus, que têm sido apresentados, ó Deus, em petições por familiares, entes queridos. Ó meu Deus, são vidas que estão enfermas, são vidas que agora estão desenganadas, são vidas que estão distantes do teu caminho, são vidas que estão agora desiludidas pela vida, estão acometidas, ó Deus, por depressão, por angústia. Jovens, ó Deus, que agora estão passando por grande dificuldade, conflito interno e não sabem mais o que fazer para sair, ó Deus, deste buraco, dessa situação. Ó Senhor Deus, só o Senhor pode fazer um milagre, só o Senhor pode trazer a mudança, só o Senhor pode mudar esta causa, mas eis que em tuas mãos está e tu és o Deus que tudo faz, que tudo opera, nada lhe foge ao controle, porque poderoso és o Senhor, valente na peleja, Senhor dos exércitos és tu, Senhor da glória, que nunca perdeu uma peleja, uma batalha, antes o Senhor triunfa sobre todas, que assim, ó Deus, como tu venceste as guerras de teu servo Davi e o concedeste a vitória na palma de tuas mãos, não seja diferente para com aqueles que agora estão pelejando, para com aqueles que estão agora se levantando, para com aqueles que agora ardem no seu coração desejo de fazer algo significativo com a vida que o Senhor os concedeu, que assim o Senhor, ó Deus, nesta hora, possa estar os alcançando com o teu poder, os cingindo de coragem e de verdade, para que estejam preparados para o combate, porque certamente o Senhor dará vitória àqueles que agora se posicionam, ó Deus, para conquistar, para romper e para avançar em teus caminhos. Clama ao Senhor, ó Deus, nesta hora, e espero, ó Deus, de tua parte, um mover e um agir, porque certamente para a glória do teu nome tu farás, e este povo conhecerá que há um Deus diferente no meio dessa terra. Ó Senhor Deus, muitos ainda continuam as suas práticas, se tornando, ó Deus, agora cavalos, ó Deus, de nosso adversário, se tornando instrumentos, ó Deus, para a perdição, e para que esses sejam contados entre aqueles que descem as catatumbas do inferno. Mas eu clamo ao Senhor, ó Deus, e bem sei, ó Pai, os pensamentos que o Senhor tem a respeito de teu povo, os pensamentos que o Senhor tem a respeito daqueles que se apegam ao Senhor em temor e tremor. Ó Senhor Deus e Pai, que assim o Senhor os ajude, para que não se percam em meio às adversidades, lutas e conflitos internos. Antes o Senhor os limpe, para que sejam feitos templo e morada do Espírito Santo, para que sejam habitação, ó Deus, do Espírito Santo da verdade, para que os conduza em toda a verdade, para que os guie em teus caminhos, para que faça prosperar segundo a tua palavra. Ajuda-os, ó Deus, para que assim não sejam tomados de incredulidade, de dúvida e de dano. Antes o Senhor os ajude, Pai, para que sejam constantes e abundantes na fé no Senhor, para que assim, ó Deus, rompam de fé em fé até o grande e glorioso dia do Senhor. Que na sua incredulidade o Senhor os ajude, que na sua incredulidade o Senhor os auxilie, que na sua incredulidade o Senhor os dê força, que achem força, Deus, aonde não tem, que o Senhor os dê vigor, meu Pai, na sua falta de vigor, que os renove, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que aqueles, ó Deus, que não têm encontrado mais força para continuar a sua jornada, a sua caminhada, que em ti nesta hora o Senhor os renove, os fortaleça, que assim o Senhor quebre as cadeias, os grilhões, que assim o Senhor reverta o quadro, que assim o Senhor, ó Deus, os dê a prosseguir de cabeça erguida diante das dificuldades, que aonde o diabo tem tentado se alojar e se apossar desta vida, o Senhor a lance por terra, lance, ó Deus, por terra todo o mal, toda a bagagem do inimigo que tem vindo de forma sorrateira para tentar aprisionar esta alma, aprisionar esta vida, independente do lugar que esteja, quer seja agora nas cadeias físicas, quer seja dentro dos hospitais, quer seja agora, Deus, no manicômio, quer seja agora, Deus, dentro do asilo. Ó meu Deus, alcança nesta hora os teus que necessitam da tua força, que ó Senhor Deus, que ao abrir os seus olhos, saindo deste tempo de oração, estejam eles renovados, que aqueles que estão cheios de amargura, angústia, inveja, ó Senhor Deus, limpa o seu interior, ainda que seja de forma árdua, por meio de lágrimas, ó Deus, se derramem na tua presença nessa hora, que achem liberdade na pessoa do Espírito Santo, para que o coração seja quebrantado, libere o perdão, libere a angústia,
angústia por danos que sofreram, ó Deus, há anos atrás, por angústia, Deus, do sofrimento que os causou e até hoje os causa, pelas noites, ó Deus, as lágrimas quentes que molham, ó Deus, o travesseiro, ó, por causa das aflições, por causa, Deus, dos danos, porque foi deixada, porque foi desiludida, porque foi mentira, a mentira, Deus, o tomou, e Senhor da glória, e assim, Deus, abateu esta vida, oh meu Deus, porque um castelo de mentiras foi criado, uma casa de mentira foi construída, ó Senhor Deus, que grande decepção acometeu este coração, mas Senhor Deus, o Senhor não desampara, ajuda em meio a essas lágrimas, que seja essas lágrimas a expressão de uma oração verdadeira e sincera, desta mulher, ó Deus, e deste homem, que agora busca, Senhor Deus, encontrar com o Senhor, e sabe o quanto necessita, mas pouca é a sua força, mas és o Senhor Deus, que a toma pela mão direita, para que assim seja ela ajudada no Senhor, e consiga hoje alcançar aquilo que trará mudança, aquilo que mudará o seu quadro, reverterá a sua situação, e terás ela, Deus, e ele, noites de sono tranquila, estará em paz, ó Deus, porque o seu passado não amolestará mais, o seu passado não terá mais domínio nela mais, porque agora entrega a sua vida a Cristo Jesus, agora professa o Senhor, agora de coração se rende a ti, é nova criatura, meu Pai, e as coisas velhas já são passadas, e eis que tudo se faz novo, porque é templo, porque é morada, porque a habitação é do teu Espírito Santo. Amém, amém e amém. Exaltado, Senhor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Sempre reinar, terra e
Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha e traga sua família até uma de nossas congregações no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.